Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Na mídia, você encontra tudo relacionado sobre a espiritualidade franciscana, mais precisamente sobre a nossa mística franciscana terceira dos penitentes de São Francisco de Assis. Lá você tem tudo relacionado à nossa história, regras, história de santos, beatos, veneráveis, curiosidades e muito mais. Você nos encontra no blog, no canal no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Basta colocar no Google Partilha Franciscana que você nos encontra. E falando em se encontrar, faço um convite a você a conhecer a nossa fraternidade. Provavelmente na sua cidade há uma fraternidade, pelo menos uma fraternidade. Tem cidade que tem até 2, 3. Aqui em Fortaleza temos 3 fraternidades franciscanas. Então, provavelmente na sua cidade. Caso não tenha, próximo à sua cidade provavelmente tem. Conheça a nossa fraternidade. Lá acolhemos com muito carinho, com muito amor. Venha conviver na escola franciscana, na espiritualidade franciscana. Vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo à maneira de São Francisco de Assis. Lá, você que é leigo, você que é do clero secular, jovem, idoso, criança, independente em que situação você se encontra, lá estaremos de braço aberto para lhe acolher. Hoje vamos dar continuidade à história do primeiro século do franciscanismo, um momento muito atribulado, mas que tudo foi superado com bastante maturidade e que daí ramificou 3 ordens dentro da primeira ordem, que seria a ordem dos observantes, dos conventuais e os capuchinhos. Aqui foi onde começou as tribulações, mas que tudo foi superado e hoje vivenciamos essa grande família franciscana. Hoje vamos falar sobre a bula Ordine Virtutum. Então vamos lá. De novo, recorrem ao Papa e obtêm de Inocêncio IV a bula Ordine Virtutum em 1245, que permite o recurso aos amigos espirituais para as diversas transações pecuniárias. Declara que os bens da ordem são por direito propriedade da Santa Sé, que os administra através de um procurador. O breve Quanto Studiosus, que veio pouco depois, que é outra bula, alarga mais o poder dos provinciais em ordem à administração dos bens, através de homens de confiança, nomeado por eles. O preceito da regra, que dizia: os irmãos de nada se apropriem, que para São Francisco tinha um sentido nitidamente evangélico, passa a ser interpretado só juridicamente, transformando a pobreza real numa pobreza legal, com distinção entre direito de propriedade e simples uso de facto, que ficava ressalvado a pobreza à face da lei. Mas a dama pobreza corria o risco de ser ultrajada com o pecado da infidelidade. Viviam ainda alguns primeiros companheiros de São Francisco e a própria Santa Clara, que continuamente recordava a heroicidade da pobreza dos primeiros anos. Gerou-se então um movimento de irmãos que reclamavam o direito de viver espiritualmente, a regra, e por isso se dominavam espirituais. Não viam possibilidade de conciliar a fidelidade genuína à regra com as concessões das bulas papais. Ao mesmo tempo, outros irmãos também queriam ser fiéis a São Francisco e a sua regra, embora aceitando a evolução que consideravam irreversíveis e a orientação oficial da ordem. Estes constituíram um grupo chamado Comunidade,
que funcionava à moda de uma ala esquerda, em confrontação com a ala de extrema direita dos espirituais. Então, aqui a gente já vê um primeiro racha, né? Existem aqueles que querem viver de forma mais rigorosa, zelosa, as regras, tal qual como o fundador apresentou e vivenciou. O povo, os irmãos da velha guarda, aqueles que estavam ali vivenciando tal qual como o evangelho apresentava. Aqui eles são apresentados como espirituais, né? E existia a outra ala, que se chamava comunidade, que também se sentiam chamados ao carisma franciscano, mas tinha uma compreensão que era necessário passar por evoluções essa regra para ter a sua permanência nos séculos, né? E que eram irreversíveis essas mudanças. Eram importantes e eram irreversíveis, não tinha como retroceder. A não ser aqueles que já vivenciaram tal qual a radicalidade, esses realmente nunca nem sequer deram o outro passo, né, de uma evolução dentro da ordem. Então, diante dessa situação, nesse capítulo a gente observa um racha da comunidade e os espirituais. Então esses conflitos ainda vão decorrer por muito tempo. Então, o importante aqui é ver que a essência em si do franciscanismo não se perdeu. O que aconteceu é que alguns são muito apegados aos costumes primitivos vivenciados. Eles não acompanharam as mudanças do tempo. Viveram de forma radical. A vida vai passando, está havendo mudanças nas sociedades, mudanças estruturais, econômicas e históricas. Mas eles queriam permanecer tal qual, porque eles se sentiam um chamado a viver essa radicalidade, né? Beberam do fundador, aos pés do fundador, que é São Francisco de Assis. Mas se a gente observar bem, os dois têm a sua razão, têm as suas razões. E foi importante esse conflito para o amadurecimento da família franciscana que permaneceu até hoje. Quando eu for falar da história da ordem franciscana secular, vai ter alguns capítulos que vai contextualizar essa fase, né? E vai ser bastante interessante. Então, o importante de tudo isso é a gente compreender que aquele romantismo que o franciscanismo apresenta, existe também os conflitos humanos, os conflitos contextuais, conflitos seculares de cada período. E que nada disso foi o suficiente para acabar, para cair por terra, para não existir mais, entrar em extinção. Ao contrário, isso fez fortalecer cada vez mais a ordem. Sabemos que surgiu, durante esse conflito, três ramificações da ordem. Aqui a gente já observa duas. Então a gente vai observando aos poucos na história o desenrolar dessa história, que vai acabar bem. Isso a gente tem certeza, né? Assim como numa família, toda família existe conflitos, toda família existe momentos difíceis, mas o importante diante de tudo isso é superarmos junto, de mãos unidas, porque na hora do vamos ver, quem está do seu lado é a sua família. E foi isso que a história que a ordem nos apresenta, que apesar de toda diferença, de todos os conflitos, eles se permaneceram unidos, segurando na mão de Francisco de Assis. Amém? Paz e bem. Já esquecendo.
Como já é de costume, eu leio um dos textos de Francisco. E hoje eu vou ler Louvores do Deus Altíssimo. Então vamos lá, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu és santo, Senhor Deus único, que fazes maravilha. Tu és forte, tu és grande, tu és o Altíssimo, tu és o Rei onipotente, tu, Pai Santo, o Rei do céu e da terra. Tu és o Trino e Uno, Senhor Deus dos deuses, tu és o bem, todo o bem, o sumo bem, Senhor Deus vivo e verdadeiro. Tu és amor, a caridade, tu és a sabedoria, tu és a humildade, tu és a paciência, tu és a beleza, tu és a mansidão, tu és a segurança, tu és a quietude, tu és o gáudio, tu és a nossa esperança e alegria, tu és justiça, tu és temperança tu és toda a riqueza e saciedade, tu és a beleza, tu és mansidão, tu és o protetor, tu és o guarda e o nosso defensor, tu és a força, tu és o refrigério, tu és a nossa esperança, tu és a nossa fé, tu és a nossa caridade, tu és a nossa doçura, tu és a nossa vida eterna. Grande e admirável Senhor, Deus onipotente, misericordioso, Salvador. Amém. Então, com esse louvor do Deus Altíssimo, escrito de nosso Pai Seráfico, que permaneceu e que unificou essa família, é uma verdadeira oração, porque ele era uma pessoa de uma profunda intimidade com Deus. E Francisco foi muito importante nesse momento de conflito, porque foi suas palavras, foi seus escritos que nos fez permanecer unidos e permaneceremos para sempre. Amém? Paz e bem.